Fala galerinha, aqui é seu professor Todai, fazendo aí a última correção aí da última questão da prova da Unicamp, segunda fase, 2025. Uma questão aí do segundo dia da prova específica, questão número 14. Uma questão tradicional, né, turma? Uma questão que ela dá um pouco de trabalho na parte da álgebra, na parte de cálculo, mas não oferece nenhuma parte, vamos dizer assim, complexa, né? Ela é apenas um pouco trabalhosa. Então ele dividiu a questão como ele poderia mesmo dividir, que é o item A dedicado à parte gráfica, como vai aparecer a imagem, e a segunda, o item B, a parte do estudo analítico, né, as equações de Gauss, tá bom? E a equação do aumento linear transversal. Então uma equação, uma questão aí típica de ótica envolvendo lentes, tá? Bem contextualizada, mas, volto a insistir, para o aluno que está preparado, aí essa última questão ele levou com toda certeza, tá? Vamos lá então, turma. Bom, então nós temos aí uma imagem que é corriqueira, sempre aparece, né? Que é quando você tem aí o ar e a água e aparece a seta invertida. Quando colocamos água em um copo, ela passa a atuar como uma lente cilíndrica. Ao posicionarmos o objeto atrás de um copo de água, as características da imagem dependem de sua posição. A exemplo do que acontece então com a lente delgada, como observado aí na figura ao lado, né? A imagem produzida é real, invertida e maior do que o objeto. Então foi o que aconteceu aí, né, pessoal? Ela sempre inverte a imagem, aí o pessoal acha que é mágica, né? Quando coloca a água, a flechinha inverte. É propriedade da ótica, né? Muito bem. Aí no item A ele pede então a construção, tá? Que eles separam em subitens, mas é tudo na verdade um item só. As posições do centro de curvatura e do foco e da lente delgada estão representadas num eixo ilustrado na figura. Ele deu aqui um eixo básico, né, turma, que a gente já está aí acostumado a lidar, né, pessoal, que é o eixo óptico principal. Aí você tem o foco objeto, foco imagem, né, pessoal, o centro de curvatura, ou também conhecido como ponto antiprincipal objeto, antiprincipal imagem. Nenhuma novidade aqui, né? E o que ele quer, Todai? Bom, ele quer que você então represente a lente delgada, no caso, obviamente, que isso aqui é uma lente convergente, né, pessoal? Lente divergente que não pode ser. Que mais? Ele quer que você coloque ali no ponto O, explicando se ela é divergente ou convergente e por quê, né? Então a gente vai fazer isso no desenho. Posicione o objeto corretamente, representando com uma seta apontando para cima, né? Ou com base no exercício no caso do eixo óptico, né, pessoal? Então, o objeto sempre representando aí para cima, como é o padrão que a gente também vê aí nas escolas, né? E no último item, usando o comportamento de dois, pelo menos, né, raios notáveis, são quatro, você pode usar aí só dois, né? Encontre a imagem com as características acima, representando-as quanto a seta apontando para baixo, com base, então, no eixo óptico, que é justamente o fato dela estar invertida, né? Então vamos lá, pessoal, vamos que vamos. Bom, turma, o que acontece? O copo de água ele vai se comportar como uma lente convergente, né, pessoal? Tá certo? É uma lente convergente, por isso que ela inverte, né? Vai dar uma imagem invertida. Se fosse divergente, ele não seria invertido, né? A lente divergente é a lente do míope, né, pessoal? De bordas grossas. Essa lente ela faz o quê? Ela não vai conseguir inverter a imagem, tá certo? Ela só vai corrigir o defeito lá da miopia, né? Das pessoas ali que são míopes. Tem outras aplicações também, mas essa seria a principal. Muito bem. Então, ela inverte a imagem lateralmente, né, na direção sempre 90 graus em relação ao eixo, né? E para que ela seja, então, real invertida em maior, né, pessoal, que é o que está acontecendo lá no copo, o objeto ele tem que estar colocado entre o ponto principal aqui, o antiprincipal objeto, né, pessoal? E o foco, ele tem que estar nesse espaço aqui, tá? Ó, entre o antiprincipal objeto e o foco. Então, eu vou explicar para vocês os dois raios que eu peguei aqui. Então, o primeiro raio que eu peguei é aquele que entra paralelo, tá? Você entra aqui, ó, paralelo ao eixo óptico principal e refrata pela lente, né, pessoal, na direção do foco imagem, tá bom? Todo raio que entra paralelo, ele sai, ele emerge, né, pessoal, através do foco imagem aqui, tá bom? Ó, ele vai sair aqui pelo foco imagem. E o outro que eu peguei é um dos raios mais tranquilos que tem, que é aquele raio notável que você, quando entra pelo centro óptico da lente, ele não tem desvio, tá? Ele passa vazado, né, pessoal? Então, todo raio que incide aqui, ó, tá? Esse de baixo aqui,
todo raio que incide no eixo óptico principal, tá, pessoal? No caso aqui no centro óptico da lente, ele não tem desvio, ele passa diretaço, tá? Então eu vou ter o efetivo cruzamento dos raios nesta posição aqui, tá bom, pessoal? Não foi por prolongamento, foi o próprio raio que cruzou. Quando é o próprio raio que cruza, a imagem ela é o quê? Toda ela é real, tá? Real é o próprio cruzamento, tá bom, pessoal? Ela se deu abaixo do eixo óptico principal, sim, então ela é o quê? Invertida. E se você for comparar a verde aqui com a azul, pessoal, você vai ver que a verde é maior em tamanho, então ela é maior do que o objeto. Tá bom? São as 3 características aqui que ele pede, né, pessoal? Então, primeira, segunda, terceira característica, né? Invertida, imagem real, invertida e maior que o objeto. Acho que aqui não teve nenhuma complexidade. O aluno que conhece bem aí, né, pessoal, os raios notáveis, ele conseguiu montar sem nenhum problema. Vamos verificar o item B, que talvez podia dar um pouquinho mais de confusão aí. Vamos lá. Bom, agora ele quer o seguinte, pessoal, considere agora uma lente divergente delgada, delgada é fina, né, pessoal? Só que agora é divergente, não é mais convergente, não era de bordas grossas, né, pessoal? Cuidado. Com uma distância focal negativa, né? Ele foi legal de ter dado aqui, ó, menos 5 centímetros, cuidado, lente divergente sempre a distância focal é negativa. O objeto está posicionado a uma distância de 45 centímetros da lente. Ele quer saber, turma, qual é o aumento linear transversal da imagem gerada, né? Então nós vamos recorrer lá às equações, substituir uma dentro da outra e a gente chega lá facinho, tá? Então vamos lembrar, pessoal, que o aumento, ele sempre é o menos P' sobre P, tá? Toda, o que é o P'? P' é a distância da imagem, tá, turma? E o P é a distância do objeto, tá bom? Então o aumento linear é menos P' sobre P, né, pessoal? Acho que é tranquilo, que é igual a I sobre O, que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que no meu caso não interessa, só vai me interessar aqui a distância, tá? E aí a famosa equação de Gauss, né, pessoal? O inverso da distância focal é 1 sobre P mais 1 sobre P'. E agora é brincar um pouquinho de matemática, né, turma? Então nós vamos isolar aqui 1 sobre P', passando 1 sobre P, dividindo, subtraindo, tá? Então vai ficar 1 sobre P' e eu passo aqui, né, 1 sobre F menos 1 sobre P. Tiro o mínimo múltiplo comum aqui, né, turma? Vou ficar então com P menos F aqui. Então vai ficar o produto pela diferença. Tem gente que já decora essa fórmula aqui, né? Eu acho desnecessário. Dá para você chegar nela aqui, mas tem gente que decora aí o produto pela diferença, né? Tá? O P' sempre é o PF dividido por P menos F. Se você quiser memorizar também pode, mas dá para você tranquilamente deduzir ela através desse mínimo múltiplo comum. Não é nada complicado fazer isso, né, turma? Convenhamos. Bom, então agora, pessoal, o que nós temos? Nós temos que o P' dividido pelo P, né? Ele vai ser igual ao quê? Ao F dividido por P menos o quê? Menos o F, né? Então, o que nós fizemos aqui? Só para você poder entender aqui o que foi feito, né? Ó, nós é como se tivesse aqui, pessoal, pegando só o P que está aqui em cima, né? Tá certo? E trazendo ele dividindo, tá bom? Aí você vai falar, Todai, não entendi. Por que você pegou o P que estava aqui em cima e passou ele dividindo? Aqui, ó. Né? Peguei o P que estava aqui, ó, e passei ele para cá, ó. Ficou P, P' sobre P, F, P menos P'. Acontece, pessoal, que eu fazendo isso, eu faço com que esse P' sobre P fica com uma cara muito parecida da amplitude, tá vendo? Ó? Tá certo? Então agora eu multiplico por menos 1, isso aqui fica negativo, né, pessoal? Tá? E eu tenho então que menos P' sobre P, que é exatamente a amplitude, ele é igual então ao F dividido por menos P mais F. Então você inverte, né? Multiplicando por menos 1 aqui ficou menos P mais F, ó. Fica menos P mais F, eu inverto, aí fica com F menos P, tá bom? Muito bem, conclusão. O que é a amplitude, que é o que ele está querendo? A amplitude nada mais é do que o F dividido por F menos P, né, turma? Tá bom? Então aí é só você substituir o que ele deu. Tá? O F é menos 5, tá? Dividido por menos 5, menos o P, que é 45. Pronto, pessoal. Menos 5 por menos 50, menos com menos dá mais, dá 0,1. Então a amplitude aí é de 0,1. Ou seja, na verdade aí, né, pessoal? Bem tranquilo, houve uma diminuição no tamanho, né? Na verdade, uma amplitude que ela diminuiu, né? Na verdade, porque é decimal, né? É 0,1, tá? O que era esperado numa lente divergente, tá bom?
Não creio que você também tenha tido de complicações. O professor podia fazer de outra maneira aí, né? Podia, gente. É só você usando as equações aí de Gauss e do aumento linear transversal, vai substituindo uma dentro da outra, uma hora você chegaria na amplitude facinho. É só você lembrar que a amplitude é a razão entre o menos P' sobre o P, tá? Isso aí você tinha que saber. E a equação de Gauss, acho que a maioria lembra, né? Tá bom? É isso aí, pessoal. Uma questão mais tranquila agora no finalzinho, né? De ótica. Para quem tem o domínio de ótica, tanto no item A como no item B, não teve nenhum problema. Foi bem tranquilo. Tá bom? É isso aí. Espero que você tenha ido bem. Ah, essa foi então. Essas foram as questões da segunda fase da Unicamp, segundo dia. Uma prova aí, pessoal, que eu considerei de nível médio, médio para difícil, né? Mas assim, um aluno bem preparado poderia fazê-la. Mas ela não era uma prova rápida de fazer, uma prova detalhada, uma prova bem complicadinha para a segunda fase aí, tá bom? Mas também dentro do que a Unicamp vem cobrando, né? Me perguntaram, professor, na prova da segunda fase, entre a Unicamp e a FUVEST, qual que você achou mais trabalhosa? A da Unicamp foi mais trabalhosa do que a da FUVEST. A FUVEST foi um pouco mais tranquila da gente resolver. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.